o advento da internet, as pautas negras que eram totalmente invisibilizadas e silenciadas pela mídia tradicional encontraram protagonismo nas plataformas digitais. São blogs, sites, portais, youtubers que problematizam e denunciam o racismo estrutural brasileiro na rede de computadores. Um fenômeno que tem mudado o comportamento das novas gerações de negros e negras no Brasil. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com um dos atuais influenciadores digitais negros, o comunicador, youtuber e ativista AD Júnior. AD, obrigado por ter vindo, prazer enorme te receber aqui. Obrigado por me receber aqui. Mas e como que surge essa coisa de ser youtuber, de botar a cara para poder falar do racismo? Então, ser youtuber é uma coisa que eu nem estava pensando em fazer. Eu queria simplesmente fazer um canal de viagem, de vlog, que mostrasse lugares que eu visito, e foi o meu primeiro vídeo que eu fiz mais ou menos 6 anos atrás, e eu queria falar sobre a viagem que eu estava fazendo, coloquei no ar, e aí os comentários começaram a vir. Comentários racistas, dizendo que eu não sabia que filho de traficante ostentava dinheiro do tráfico no exterior, eu não sabia que macaco voava, que preto falava inglês, e aí eu levei um susto e resolvi... e tirei do ar. Eu levei um susto que eu não estava preparado para os comentários, eu pensei que as pessoas iam comentar sobre a viagem, mas as pessoas estavam fazendo perguntas em relação a quem é que pagou essa passagem, né? Tipo, eu como homem negro não teria, eu não seria a pessoa mais apta a fazer um tutorial de viagem sobre Nova York, por exemplo. Então eu descobri que as redes sociais ainda estavam pautadas dentro do que a gente chama hoje, né, de branquitude, né? Era um lugar de onde brancos falam para brancos que estão conversando com brancos. Então... E nessa época você já tinha consciência racial? Você já lidava bem com o racismo? Como é que você lidava com isso nessa época? Eu já tinha consciência racial. Eu sempre falei abertamente sobre as questões raciais, mas eu jamais pensei que eu pudesse trazer isso para... Eu jamais pensei que eu fosse virar um ativista das questões da negritude. Eu pensei que talvez eu fosse uma pessoa que fosse falar das questões pontualmente, mas jamais virar uma pessoa que está dando a cara. E não por medo, nem por nada, porque eu pensava que o que eu estava falando, quem vai me ouvir? Aonde? Né? E a internet trouxe esse palco. E aí eu comecei a falar sobre racismo, pesquisando também. De onde veio o racismo? Porque as pessoas falam, é racismo, mas o que é racismo? E aí eu comecei a pautar esse canal, que é o Descolonizando, e tá aí todo mundo falando do canal. Pois é, e você vem ganhando cada vez mais seguidores, o canal está crescendo, você está virando cada vez mais uma referência nessa área, e você não escolheu isso. E como é que é? Pretende continuar? Aonde você quer chegar? Como é que é essa relação aí? Eu, nos últimos 2 anos, consegui conversar com vários outros youtubers negros também, e a gente trabalha muito em colaboração. Às vezes não faz, a gente chama de collab, né? Às vezes a gente não faz uma colaboração ao vivo. Gravando no canal do outro. Mas no meu caso, eu trabalho muito com conversa. A gente conversa em grupos, a gente tá sempre antenado, e eu vejo muito isso. Então, eu gosto da parte de produção. Eu gosto de produzir, eu gosto de pensar o que pode ser a próxima pauta. E no dia, eu espero que eu não precise, ou que nós paremos um dia de falar sobre... de falar sobre somente as consequências do racismo, porque basicamente o que a gente está falando são as consequências do racismo, pautando historicamente como ela se deu no YouTube para pessoas que têm interesse em ouvir. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter a oportunidade de ter canais que vão falar não somente da questão racial e começar a falar de outras pautas, né? Que é muito importante também, como a gente começa o canal lá em 2000. Porque assim, é engraçado, é curioso que o racismo é algo que a gente é obrigado a falar. Né? Quando você está numa posição, né, de protagonismo, numa posição de acesso a determinados meios e espaços, você não tem como ficar calado. Então você é engolido pelo racismo. Né? Então eu entendo perfeitamente o fato de você ter feito um canal para falar de viagens e de repente você é obrigado a falar de racismo. Né? Porque
o racismo, ele permeia a nossa vida em todos os momentos, né, o tempo todo. E assim, praticamente, eu costumo dizer que você é obrigado a ser militante, não é uma escolha. Né? Não é uma escolha. E a gente vem denunciando racismo e tal, e tendo que responder um e outro. Aí eu fico pensando, que hora que vai chegar o momento que a gente vai poder avançar, né? Passar por uma outra etapa, né? E acho que é isso que você tem pensado também. Exatamente, né? Isso que eu penso. Eu penso exatamente nisso que você falou. Qual que é o próximo passo? A razão pela qual hoje na internet nós estamos falando, eu acho que é importante entender o que está acontecendo nas redes sociais. O que acontece nas redes sociais hoje é a revolução 2.0 negra se dando no espaço, numa plataforma em que ninguém imaginava que ia acontecer. Que as pessoas achavam o seguinte, que depois das políticas de ações afirmativas no Brasil, de tantas outras pautas que começaram a ser levantadas no nosso país, as pessoas achavam que nós negros iríamos voltar para casa e voltar a continuar recebendo salário mínimo e não conversar sobre como funciona o sistema racial e a estrutura de racismo nesse país. Mas a gente começou a falar. E a gente começou a falar onde nos davam voz. E o lugar era a internet. Então, hoje, num país que você tem mais de 50% da população que é negra, e é um dos maiores países que estão dentro das redes sociais no mundo, me parece que o terceiro, provavelmente as pautas vão se voltar para falar da realidade desse povo que está contando uma outra narrativa. E eu gosto de falar que a minha mãe não se chama Helena, não mora no Leblon, e eu não vivo a vida que foi pautada na novela. Então, dentro do que você fala, o que eu fico assim, pensando muito sobre isso, sem dúvida, eu sou de uma outra geração, então eu vejo a tua geração e as gerações mais novas se posicionando de uma maneira brilhante, né, na internet, esse que eu chamo de ativismo virtual. Tem youtubers hoje, eu fico encantado quando eu vejo Nathalie Neri, Murilo do Muro Pequeno, as meninas lá, a Natália e a Maristela do Papo de Preta, a Gabi, né, a Gabi Oliveira. Então, assim, eu fico fascinado de ver essa galera tão jovem, com discurso, né, tão contundente, né, e tão empoderador. Mas aí eu olho e vejo que youtubers como você, Spartacus e essas meninas todas, essa galera toda que eu falei, né, o número que vocês têm de visualizações e de seguidores é um número ainda muito pequeno, né, se comparado aos youtubers brancos. Né? Mesmo os mais bem-sucedidos, né, se você vai ver a quantidade de gente que está seguindo, sei lá, a Nathalie, acho que ela deve estar com uns 300 e poucos seguidores, aí você pega lá, sei lá, Joe e vários outros aí que tem não sei quantos milhões de seguidores. E aí o que acontece? Que nós somos a maioria da população e a gente não está chegando junto na internet. Então, o que é? O que seria isso, talvez, eu não consigo explicar esse fenômeno. Eu acredito que são tantas pautas que elas acabam sendo divididas ali na internet. Mas, geralmente, quem segue a Nathalie Neri vai seguir as outras meninas do Papo de Preto. Geralmente vai seguindo. Mas existem várias problemáticas quando a gente fala também num país que começa a entender as questões raciais agora e nas redes sociais, principalmente os mais jovens, que são essas pessoas que de fato estavam buscando, em sua maioria, entretenimento nas redes e se deparam com problematizações que existiam dentro da academia, que a gente conversava, e demora um pouco para as pessoas começarem a entender aonde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo, não é verdade? Se eu criasse, por exemplo, um canal que começasse a falar sobre piada e outras questões, provavelmente eu teria muito, muito mais seguidores, e os meninos também. A questão é que ali nós estamos falando sobre questões do nosso dia a dia e de um dia a dia que lembra para alguns jovens, e a maioria desses jovens que a gente ainda está tentando trazer para o nosso lado, porque é isso também, as pessoas perguntam, esse povo do movimento negro, né, como se houvesse um CNPJ, um assédio, um presidente sentado no lugar,
criando pautas. Então, o que a gente está trazendo é talvez a primeira informação para muitos jovens sobre como se portar em relação às questões da negritude de uma forma simples e acessível, e devagar eles estão começando a entender isso. E aí acontece, né, que da mesma forma como a internet abriu esse espaço para que youtubers negros, para que pessoas negras possam se colocar, possam falar abertamente das suas subjetividades, a gente também tem o contrário, né? É um espaço também onde as pessoas explicitam o racismo a todo momento. Exato. Eu imagino que você deve ter muitos haters. Como você lida com isso? Eu tenho bastante haters. Eu tenho muitos haters. Eles geralmente repetem muito o que eles estão falando, né? Eles vão repetindo o que eles vão falando. É a mesma fala. O meu canal tem 50 mil pessoas, na minha página tem 50 mil seguidores no Facebook, onde que eu tenho... que é um lugar onde eu tenho mais visibilidade, alcança muito mais pessoas. Então eu tenho muito mais haters também. O que eu faço, geralmente, eu não leio comentários de haters. Eu tenho umas pessoas que me ajudam também no canal, então me salvam um pouco. Você não lê por quê? Porque isso te desestabiliza? Por que você não lê? Porque a minha pauta é muito mais... O que eu desejo fazer é falar sobre o enfrentamento do racismo, e eu não estou ali para discutir com uma pessoa que não tem um argumento, né? Eu costumo dizer que mimimi e vitimismo é a falta de capacidade cognitiva de uma pessoa de conseguir pautar diretamente o que a gente está falando e fazer um embate de forma concisa e honesta. Né? E aí eles falam mimimi e vitimismo. Escrever o vitimismo e mimimi, para mim, eu já não consigo entender. Eu já falo, não, se você não tem capacidade de sentar, dialogar, escrever exatamente qual é o seu ponto. E outra, em nenhum outro país do mundo haveriam pessoas que negariam pautas do racismo nesse mundo. A gente tem muitos. Na Alemanha, você nunca vai negar que houve o genocídio dos judeus naquele país. Nos Estados Unidos, nunca se negaria que os americanos prenderiam, que os americanos do Ku Klux Klan existem e fazem ameaças a pessoas negras. Agora, no Brasil, pessoas que não são negras ou que se leem como brancas, alguns, né, eles tinham a coragem de negar pautas da negritude, negar que nós negros temos uma outra história para contar. E quando essas pessoas vêm na minha página, eu basicamente as ignoro, porque eu acredito que está mais do que explícito que a gente precisa entender as pautas de um povo que foi silenciado durante muito tempo e agora tem um espaço de fala, tem um lugar de fala. Pois no Brasil falta muita empatia com relação a essa causa, né? Verdade. Eu vou para o intervalo, mas já a gente está de volta. Fique aí com a gente.